Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo. Eu sou Tatiane Coda e este é mais um Ponto de Vista, jornal e podcast. A nossa edição de segunda-feira, que sai sempre às 6 horas da manhã, já está aqui juntinho com vocês. Os primeiros telespectadores, que são aqueles que chegam bem cedinho às 6 horas da manhã, ou se você é aquele que chega um pouquinho mais tarde, vai chegando. Lembrando que as nossas notícias são válidas para até a próxima edição do jornal aqui no YouTube, que nós também compartilhamos as notícias no Instagram e no Facebook. Você ficará atento às notícias de uma forma bem interessante, lembrando que nós temos vários parceiros colaborativos e ainda você vai ficar sabendo das notícias locais, nacionais e internacionais, além de reportagens especiais e super matérias para você aumentar o seu conhecimento de vários assuntos diversos. Então, começa agora o nosso ponto de vista. Hoje a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente, porque eu estou usando um outro programa, enquanto a gente ainda está arrumando algumas questões técnicas do nosso programa. Confira as nossas manchetes do dia. Conselheiro Lafayette continua obras em construção na área educacional. Conselheiro Lafayette continua obras e promete entregas em 2024. Conselheiro Lafayette continua obras na área educacional e promete entregas para 2024. INEP prorroga prazo para pedidos de reaplicação do Enem 2023. Turista é morto a facadas no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, no último domingo. Nesse último domingo, por volta das 3 horas da madrugada. Na Argentina, Javier Milei é eleito o novo presidente. Hamas e forças israelenses entram em combate em meio a negociações por libertação de reféns. Hoje também nós teremos opinião e algumas dúvidas sobre alguns assuntos que foram falados durante essa semana, além das notícias mais citadas no Instagram e perfis internacionais. Começa agora o nosso ponto de vista. Prefeitura de Conselheiro Lafayette continua as obras para a construção da nova escola no bairro Santa Cruz. Segundo a Prefeitura, as obras seguem em ritmo acelerado e a conclusão está prevista para o ano de 2024. A escola atenderá estudantes da região da Barreira. Uma outra escola que também possibilitará a abertura de mais vagas para estudantes será no bairro Siderúrgico. A obra já está em andamento e em estágio avançado e também tem previsão de entrega para o início de 2024. Nesta onda de obras e construções na área educacional, está em fase de conclusão a creche do bairro Bela Vista, na região dos Moinhos, que após anos de abandono teve suas obras retomadas e tem previsão de entregas para os próximos meses, ou na verdade 2024. Que bom, né? Uma boa notícia aí para o pessoal, porque investir na área educacional é sempre bom. Importante também que quando essas escolas forem construídas, forem entregues, que elas também tenham uma boa infraestrutura durante o seu funcionamento, que é muito importante. Agora nós vamos às notícias nacionais. O INEP prorrogou o prazo para os pedidos de reaplicação do Enem 2023. Se você é um daqueles que perderam a prova do Enem pelos motivos que eu vou citar agora, até hoje, somente até hoje, você terá uma segunda chance de fazer a prova. A medida é válida para aqueles que enfrentaram problemas logísticos ou de saúde, incluindo doenças infecto-contagiosas, no dia do exame, bem como para candidatos que residem a mais de 30 quilômetros do local da prova.
O prazo para solicitar a extensão do prazo para o INEP é somente até hoje, segunda-feira, dia 20, às 23h59. Ou seja, se você se encaixa em um destes perfis, faça o seu pedido para a reaplicação do Enem desse ano de 2023. Uma boa notícia. Ainda nas notícias nacionais, continua a violência no Rio de Janeiro. Um turista foi morto a facadas na praia de Copacabana neste último domingo, por volta das 3 horas da madrugada. Um turista do Mato Grosso do Sul foi morto na madrugada deste domingo, dia 19, por 3 homens em uma tentativa de assalto nas areias da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os suspeitos tinham ficha criminal por outros crimes e 2 deles haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira, dia 17. Eles foram soltos em uma audiência de custódia no sábado, dia 18, menos de 12 horas antes do assassinato. A vítima, Gabriel Menegote Santana Milhomem Santos, tinha apenas 25 anos. Ele era nascido no Mato Grosso do Sul e morava em Minas Gerais. Um dos suspeitos, inclusive, estava com documento de liberação da prisão no bolso. Gente, é uma questão que é tão complicada falar sobre a violência no Brasil, uma violência exacerbada, exagerada, uma violência descontrolada. Essa que é a verdade. E o Rio de Janeiro, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, ele tem sido um dos estados que mais se falam em questões de violência, apesar de, curiosamente, não ser o estado que entra aí em qualquer cidade do Rio de Janeiro no índice de cidades mais violentas do país. Algumas cidades mais violentas do país eu vou mostrar para vocês aqui agora. Muito bem, gente. Como eu estou hoje usando um aplicativo diferente para fazer, eu vou ter que fazer uma compilação de imagens para mostrar para vocês alguns dados, algumas imagens sobre as notícias que serão dadas hoje, assim como as reportagens. Essa daqui eu vou comentar para vocês, que é uma reportagem do G1. Ela é do mês de julho, do dia 20 de julho de 2023. E esses dados, eles foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no qual eles mostram aí quais são as cidades mais violentas do país. Nesses dados foi apresentado aí, levando em consideração as taxas de mortes violentas intencionais. A base é o ano de 2022, ou seja, o ano passado. As mortes violentas intencionais, elas correspondem aos crimes de homicídio doloso, que é aquele onde se há a intenção de matar, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e do feminicídio. A lista, ela leva em conta os municípios brasileiros com 100 mil habitantes ou mais. Eu vou mostrar para vocês agora quais são essas 10 cidades mais violentas do Brasil. A primeira delas foi Jequié, na Bahia. A taxa de mortes violentas é de 88,8%. A segunda, Santo Antônio de Jesus, também na Bahia. Ela ficou com o número de 88,3%. A terceira foi a cidade de Simões Filho, também na Bahia. A quarta cidade foi Camaçari, também na Bahia, com 82,1%. A quinta cidade com taxa de mortes violentas foi Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, 81,2%. A sexta cidade do ranking foi Sorriso, no Mato Grosso, com 70,5%. A próxima cidade, a sétima, é Altamira, no estado do Pará, com 70,5%. A oitava cidade foi Macapá, no Amapá, com a taxa de 70%. A nona cidade foi Feira de Santana, também na Bahia. A sua taxa ficou em 68,5%. E a décima cidade que entrou aí nesse ranking de taxa aí de mortes violentas intencionais foi Juazeiro, também na Bahia. Ou seja, a maioria das cidades, eu acho que eu disse aí umas 5 cidades ou 6 dentro da Bahia.
Lembrando que essa lista ela tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas aí de MVIS. Elas colocam uma sigla, que é o nome técnico divulgado pelas secretarias de segurança pública de cada estado. A Bahia lidera a lista e tem os 4 municípios mais violentos do país, que foi Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Gente, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, ele só aparece aqui, ó, ele só vai aparecer em 16º lugar, que é a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Lembrando que esses dados são referentes ao ano passado, ano de 2022. O desse ano só vai sair no próximo ano. Mas ainda assim, a gente sente uma insegurança mesmo não morando no local. Com a questão de assaltos, com a questão de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, as pessoas não se sentem seguras. Mais uma notícia também proveniente do Rio de Janeiro. Todos sabem aí que nós tivemos o show da Taylor Swift, né? Aliás, todos nós sabemos sobre o adiamento do show da Taylor Swift, que veio aqui fazer o show no Brasil. Infelizmente, nós tivemos também um caso de morte nesse show, né? De uma jovem fã. E outra coisa pesada que teve aí, esse crime anterior que eu tinha falado também do Rio de Janeiro, aconteceu com uma das pessoas que também foi para ver o show da Taylor Swift. Depois que o Ponto de Vista apurou para saber um pouco mais sobre a notícia, nós chegamos aí a essa apuração que ele também era uma das pessoas que foi para ver o show. Aí a outra notícia que também não é boa em relação a esse show da Taylor Swift é a questão dos arrastões. Alguns fãs que estavam próximos ao estádio, eles tiveram que se esconder em uma unidade do Burger King. A polícia estava no local, ou seja, eles tiveram que sair correndo porque o arrastão foi feio e isso aconteceu no sábado, no dia 18 de novembro de 2023. Eu vou deixar também uma imagem para vocês aí agora do que aconteceu no dia aí desse arrastão, no não acontecimento aí no show da Taylor Swift. Mais um problema aí em relação à questão da violência no Rio de Janeiro. E vamos à próxima notícia, agora com as nossas notícias internacionais. Hoje os jornais não falaram de outra coisa. Hoje, né, segunda-feira, na verdade, mas eles continuam falando e eu acredito que vai ser o dia todo assim, falando sobre a vitória de Javier Milei na Argentina. Isso mesmo, ele venceu Sérgio Massa por quase 12 pontos e será o próximo presidente da Argentina. Segundo o jornal Clarín, Javier Milei é o novo presidente da Argentina, vencendo as eleições deste último domingo no segundo turno. Aos 52 anos, Milei será o 52º presidente do país e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas. Ou seja, ele vai pegar um país que está praticamente quebrado. E essa eleição aí do Javier Milei, ela só aponta um pouquinho mais essa questão da polarização, que não acontece só no Brasil. Essa polarização política, ela é uma questão mundial, né? A gente fala que é uma disputa, quando fala polarização política, é sempre o lado A contra o lado B, nunca tem uma terceira ou quarta ou quinta opção, é sempre a opção A ou a opção B. Polarização política, ela envolve muito uma questão de popularização do próprio político em si, que acaba tendo aí uma grande quantidade de pessoas que o seguem, né, que seguem aí uma ideologia de certa forma, e é um fenômeno que está acontecendo, não é só no Brasil, não é só na América do Sul, isso é um fenômeno mundial, Lógico que o governo brasileiro não ficou muito satisfeito aí com essa eleição ganha pelo Javier Milei. Ele estava torcendo pelo outro candidato, que é o Sérgio Massa. E sem citar o nome de Milei, o presidente Lula desejou boa sorte
e êxito ao novo governo na Argentina. Governo esse que já falou que não quer nada com o Brasil, ele praticamente quer cortar aí todos os contratos, parece que todas as relações mesmo com o Brasil. Claro que na prática a gente sabe que não funciona assim, né? Não se encerra com um parceiro comercial, ainda mais entre Brasil e Argentina. A gente tem aí as nossas diferenças, a verdade. Comparar com o seu discurso. A gente tem aí as nossas diferenças, mas a verdade é que nós somos aí países parceiros, tendo ou não essas diferenças políticas, sociais, futebolísticas, mas ainda assim, na minha visão, na minha opinião, eu acho que não é uma boa, né, encerrar aí de uma vez por todas essas parcerias, vamos chamar de parcerias entre Brasil e Argentina. Talvez, na minha opinião, não seria uma boa, até porque a Argentina tem muitos problemas para resolver e talvez não vá resolver esses problemas, começando já podando todo o governo que ela não é a favor. Isso não é lá uma boa estratégia. Talvez possa dar certo, talvez não. Eu não acredito muito que ele vai fazer isso não, mas ele prometeu que iria fazer. O que resta-nos é observar e ver aí o que vai acontecer, e nós desejamos boa sorte aí ao Javier Milei, que nós queremos realmente que a Argentina se torne esse grande país que sempre foi, na verdade. Para vocês ouvirem aí ao vivo da CNN, onde o repórter está falando agora sobre essa questão da eleição aí do Milei. Curso da vitória. Primeiro, quando ele diz que não há espaço para gradualismo, ele defende mudanças rápidas. O gradualismo foi uma grande crítica ao governo de Maurício Macri, que prometeu reformas, prometeu mudanças na economia, mas não conseguiu executá-las rapidamente. Outro ponto interessante, ele diz que não vamos inventar nada. Cita como exemplos a serem seguidos a própria história da Argentina há um século, no começo do século passado, e também a Irlanda como sendo um exemplo mais recente. E o terceiro item, aí ele não falou, a ausência me chamou a atenção, porque Javier Milei não falou, pelo menos nos trechos em que eu ouvi o discurso, me corrija se eu estiver errado, não falou de dolarização, não falou também de Banco Central, dois dos assuntos econômicos mais polêmicos e que geraram muito barulho na campanha eleitoral. Agora eles estão ao vivo, são 22 horas e 23 minutos, então o Javier Milei ainda está lá dando aí o seu discurso na Argentina. Continuamos com as nossas notícias internacionais, e aí a imagem que vocês veem agora é sobre o Hamas e as forças israelenses que entraram em combate em meio a negociações por liberação de reféns. Testemunha reportou batalhas entre homens do Hamas e forças israelenses que tentam avançar até Jabalia, o maior campo de refugiados do enclave, com quase 100 mil pessoas. A notícia internacional que vem há mais de 40 dias em todos os jornais é realmente sobre a guerra Israel e Hamas. Acaba que nós temos várias informações, eu vou trazer algumas para vocês, alguns pequenos trechos de vídeos também do que pode estar acontecendo. A gente chega com uma notícia de manhã, chega com outra notícia de tarde, fica essa mudança de informações. Realmente a gente busca a melhor informação. O problema é que os governos, eles não se entendem, né? Fica um intermediário no meio, lembrando que o Catar é o intermediário aí nessa questão da guerra. Quero falar um pouquinho para vocês, até porque no último jornal eu coloquei a questão do Nakba, né, da questão dos palestinos, e procurei estudar também mais sobre a questão de Israel, mas eu vou trazer no próximo programa, que é onde a gente traz a nossa grande reportagem falando de um assunto maior, para que você possa ter um pouco de conhecimento. Mas como eu disse, falar sobre a questão Israel mesmo, a gente tem que ir muito lá atrás, entra numa questão bem profunda. E essa questão em si, a guerra em si, Israel, Palestina, ela é muito densa, gente, é muito densa. É uma coisa que você tem que ficar pesquisando, lendo um lado, lendo o outro. É mais do que 2, 3 pontos de vista. São diversos pontos de vista diferentes para que você forme o seu próprio. E mesmo quando a gente forma o nosso próprio,
dá vontade de falar, eu acho que eu não vou me meter nisso, porque a coisa é séria. Mas voltando aqui na notícia, homens armados do Hamas tentaram entrar nesse domingo, dia 19, segundo o site CNN Brasil. Eles tentaram entrar no maior campo de refugiados da faixa de Gaza. E pelo menos 11 pessoas foram mortas quando um bombardeio israelense atingiu uma casa. Isso, segundo o jornal, foram os médicos que disseram. Fontes próximas às negociações afirmam que mediadores estão próximos de fechar um acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de dezenas de mulheres e crianças que estão na faixa de Gaza. E isso em troca de uma pausa de 5 dias na guerra. Falando da guerra, então, com notícias direto de quem tá lá, viu, gente? Nós vamos pro Instagram, eu vou tirar algumas páginas aqui, alguns prints para vocês. Como eu disse, hoje eu tô em outro aplicativo para fazer o jornal, então eu não consigo realmente tá mostrando para vocês as coisas da forma que eu queria estar mostrando, mas eu vou tentar aqui fazer o melhor possível para que vocês possam aí ter uma noção do que está acontecendo entre Israel e Hamas. Então, vamos ver aqui. Então tá aqui, gente, nós temos aqui o nosso parceiro do Instagram, que é o Geopolítica Hoje, e eles também divulgaram alguns vídeos em que o Hamas divulgou os vídeos de combates contra Israel na faixa de Gaza. O que a gente mostra aqui, infelizmente, é que a coisa lá não tá boa mesmo. جمع جنود 3 قناصين رمية قذيفة تبجي في المبنى نفسه. Então, a mídia do Catar, que é a Al Jazeera, repercutiu esses vídeos divulgados pelo Hamas, mostrando intensos combates contra as forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. Isso aí, segundo Geopolítica Hoje.